Quando nós escolhemos agir, ao invés de reagir automaticamente, nos tornamos a causa e não mais o efeito das nossas vidas. Precisamos muito introjetar isso em nossa consciência. Agora é a hora, gente. Precisamos escolher agir e nos tornarmos a causa e não o efeito de tudo que acontece. A gente só vive o efeito, porque não temos a consciência da causa que o gera. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Querido ouvinte, você já notou como existem momentos na vida em que as coisas parecem que não vão adiante? Tudo parece amarrado, nada dá certo. Você tenta de um lado, aparece um obstáculo. Você tenta de outro, aparece um desafio. Você se sente impotente, sem energia. Você termina o dia exausto e olha o que conseguiu produzir e conclui que não produziu quase nada. Já se sentiu assim alguma vez? Isso acontece com muita gente passa por isso rotineiramente. E no programa de hoje você vai entender por que que isso acontece e principalmente quem é esse cara aí que está atrasando o nosso lado, né? Quem é o responsável por te fazer gastar tanta energia e não conseguir sair do lugar? E para introduzir esse assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês um trechinho de um livro muito interessante chamado A Guerra da Arte. Não confunda com outro livro que é um best-seller, né, que é A Arte da Guerra. Não é esse, é o outro. O título do livro é A Guerra da Arte, autor Steven Pressfield, que de cara já vai dar para a gente uma dica muito interessante daquilo que nós estamos falando. Recomendo muito a leitura desse livro. Então vai dizer Steven Pressfield no livro A Guerra da Arte: a maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas encontra-se a resistência. Você já levou para casa uma esteira ergométrica e deixou ela acumulando poeira em algum canto da casa? E esse trecho, né, diz assim, a vida que vivemos e a vida não vivida bem interessante, né? Isso que ele fala. E é exatamente assim que acontece na nossa mente. Tem tantos projetos, né? A gente tem tantas vontades, idealizações, porém vivemos algo ao contrário ao que queremos. Porque nós protelamos, nos auto-sabotamos o tempo todo e deixamos de lado aquilo que desejamos. E ele vai continuar fazendo outras perguntas. Ele vai dizer assim: você já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para desenvolver-se, para envolver-se, aliás, em uma prática espiritual, para dedicar-se a uma vocação humanitária, para consagrar a sua vida ao serviço dos outros? A pessoa sente um chamado, né, para algo maior, algo espiritual, algo edificante, mas justifica a não ação com a falta de tempo, né? Não tenho tempo para começar, ou que estou com muitas tarefas, não posso assumir mais uma. E ele vai aprofundando as perguntas, né? Ele vai chegar e vai dizer assim: tarde da noite, já experimentou uma visão da pessoa que você poderia se tornar, da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você deveria ser? Pois é. Você se imagina grandioso? Ou você atribui responsabilidades externas a você para justificar a sua pequenez diante da vida? E ele vai te definir. Ele vai te definir fazendo mais perguntas. Ele vai perguntar assim: você é um escritor que não escreve? Você é um pintor que não pinta? Você é um empresário que nunca se aventurou num empreendimento de risco?
Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então você sabe o que é a resistência. É demais, né? É o famoso sonhar sem agir. É a famosa autossabotagem. É o não agir por quê? Por medo, por insegurança, por pontos de vista que limitam suas ações, as famosas crenças limitantes. E tudo isso nada mais são, né, ou nada mais é do que a própria resistência. E Steven Pressfield dá a seguinte definição para a resistência. A resistência é a força mais tóxica do planeta. É fonte de mais infelicidade do que a pobreza e a doença. Gente, ouve isso. Edgar, você pode repetir? A resistência é a força mais tóxica do planeta. É fonte de mais infelicidade do que pobreza e doença. Gente, olha que incrível. A resistência é fonte de infelicidade. A gente cria infelicidade pela resistência. Isso é muito importante a gente entender e ver como funciona. Como fonte de criação da sua vida, da nossa vida, se eu tenho limitações, como que eu acabei de falar, como medo, insegurança, se eu tenho crenças limitantes, eu vou criar infelicidade na minha vida. É isso mesmo. Porque tudo isso me impede de fazer escolhas. Isso é a resistência causando a infelicidade. Ceder à resistência deforma o nosso espírito, nos atrofia e nos torna menores do que nascemos para ser. Gente, fantástico. Como a gente sempre fala aqui, nós somos seres perfeitos, seres de luz. Porque nós somos filhos do Criador, nós somos filhos de Deus. Estamos aqui para sermos grandiosos. No entanto, nos tornamos pequenos devido às limitações da nossa consciência. Não permitimos que nossa luz brilhe diante da vida. Se você acredita em Deus, deve considerar a resistência um mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós, ao dotar cada ser humano de seu próprio e único gênio criativo. Isso é o Steven Pressfield falando ainda, né? encerra esse trecho do livro dessa maneira. Mas pode repetir? Se você acredita Se em você Deus, acredita em Deus, deve considerar a resistência ao mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós e ao dotar cada ser humano do seu próprio e único gênio criativo. exatamente como eu falei, gente, como filhos do Criador, filhos da fonte, somos fontes de luz, capazes de emergir luz e criar verdadeiras bênçãos em nossas vidas. A resistência, gente, que é a definição dada por Pressfield nesse livro, tem vários nomes e se apresenta das mais variadas formas que se possa imaginar. E esse, certamente, é o grande desafio de todos nós, né? Identificar onde ela se apresenta para superá-la, fazendo aquilo que for preciso para superá-la. E não é difícil identificar onde a resistência atua na nossa vida. Basta você olhar para as suas dificuldades. Quais padrões você vem repetindo na sua vida? Quais os pontos de vista que te afetam, seja nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, ou mesmo na sua saúde? A resistência estará atuando aí, exatamente nesse lugar, onde você encontra maior dificuldade. Você sabe que outras linhas de pensamento vão falar da mesma coisa, né? Na Cabala, a ideia de resistência recebe outra definição. Para os cabalistas, a resistência assume o nome de oponente ou adversário. E na Cabala, esse conceito de adversário é fundamental. E tem em hebraico um nome bastante conhecido de todos nós, que é Satã. É isso mesmo, gente. Na Cabala, o oponente, ou o adversário, ou a resistência que a gente está falando, é denominado de Satã. Mas não é aquele Satã, aquela figura popular de um ser, né, com chifres, tridente, um corpo vermelho. Não, não é isso. Na verdade, Satã, pela visão da Cabala, nem sei se é assim que pronuncia, talvez seja Chatão, né? Chatão, uma coisa nesse sentido. Que é hebraico, né? Com SH. O Satã representa uma força negativa que habita dentro de cada um de nós. E todos nós temos uma força. Veja bem, eu estou falando de força negativa dentro de nós, que todos nós temos, que é a resistência interna, que impede o nosso progresso e nos mantém presos em ciclos de repetição e de sabotagem.
Então, todos nós temos o Satã dentro de nós, esta força negativa. Satã é o adversário que nos empurra constantemente para o caos. É a fonte de criação dos nossos fracassos. E nós vamos ver que isso tudo não é algo ruim e que está dentro do que a gente sempre fala de uma perfeição ou da perfeição divina. Pois é. Então, como ficou claro, né, esse adversário não é um inimigo externo. Não é o chefe que te pressiona, nem o amigo que te traiu. Ele está dentro de cada um de nós. Ele se manifesta nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas vozes internas. Aquela vozinha que fala para você, você não é capaz, não vai dar certo, não vale a pena tentar. A sabotagem. Os cabalistas entenderam há muito tempo que o nosso verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro de nós. E ele nos desvia do caminho, nos faz perder o foco e nos transforma em marionetes, reagindo de forma mecânica, de forma automática às situações que a vida nos apresenta. E nós vamos ver o mesmo também na ideia, na filosofia. O que é a resistência? Platão, por exemplo, no mito da caverna, ele mostra que muitas vezes somos prisioneiros das nossas próprias percepções. E nós sabemos que as percepções, quando estão vinculadas ao campo da razão, e nesses casos elas deixam de ser percepções e são extremamente limitadas, porque está no racional, está na racionalização. São os famosos pontos de vista, o qual tanto a gente fala aqui. Ponto de vista nada mais é do que a percepção de cada um. Por isso, quando falamos, né, em certo e errado, no bonito, no feio, no bom, no mal, coisas geralmente duais, de dualidade, elas são relativas. Por quê? Porque é algo individual, né? O ponto de vista é a premissa de cada indivíduo. E geralmente os pontos de vista são expressos conforme aquilo que nós experienciamos na vida. São expressos conforme aquilo que acreditamos, de acordo com as nossas crenças, de acordo com a vida que vivemos. Agora, quando as nossas percepções estão no campo da intuição, aí sim, dialogam com a nossa essência espiritual. Isso. A nossa sabedoria é infinita nesse momento. Mas, infelizmente, nós, por causa desse adversário que a gente está falando aqui, nós nos afastamos dessa sabedoria. Exatamente. É por isso que na alegoria da caverna de Platão, ao fazermos uso da razão, somos tentados a acreditar que as sombras que vemos na caverna, né, nas paredes da caverna, representam a realidade. Quando, na verdade, nós sabemos, as sombras representam uma ilusão do mundo. A verdadeira luz, a consciência, está fora da caverna, está fora do nosso alcance, até que nós tomemos a decisão de nos libertar. Então, está fora do nosso alcance até a gente permitir isso. Quando a gente sai para a verdade, a gente sai do casulo da ilusão, sai da caverna, da prisão da inconsciência, e aí sim a gente consegue enxergar a verdade. E é assim que o nosso adversário trabalha, gente. O nosso adversário interno nos prende em padrões de comportamento e de pensamento, impedindo a gente de ver o verdadeiro potencial que nós temos. Imagina uma pessoa que, por exemplo, passa anos trabalhando num escritório, vivendo uma rotina totalmente estruturada, totalmente previsível. Ela nunca se questiona sobre as suas escolhas, sobre outras possibilidades de trabalho e aceita aquilo que ela faz como sendo a sua única opção. Para pessoas assim, sucesso significa apenas subir de um cargo na empresa, né, ter um aumento de salário. Ela nunca questiona se a busca constante por status na empresa realmente traz felicidade ou realização para ela. Porque geralmente, quando ela atinge essa meta, né, o que acontece? Vem aquele grande vazio, né, vem um questionamento. E agora? Gente, essa frase é muito comum. E agora? Né, eu atingi, eu queria isso, consegui, está aqui. Fui promovido, tive um aumento de salário. E o que eu faço com isso? Aquele cargo que eu tanto almejava, aquele salário que tanto eu sonhava, parece não fazer mais sentido.
Porque a vida tem um grande vazio. Pois é, agora imagina que essa mesma pessoa começa a questionar as suas escolhas, movida por uma sensação de vazio ou de insatisfação. Essa sensação que a Eliane acabou de falar. Essa insatisfação, que em princípio pode parecer algo ruim, é uma resposta que você está dando para o seu adversário. Ela leva a pessoa a buscar novas experiências, novas leituras, novos aprendizados. Ela se abre para uma nova maneira de ver a vida, mais alinhada com os seus valores internos, mais alinhadas com a sua intuição. A pessoa começa a perceber que o verdadeiro sucesso para ela está em equilibrar o trabalho com a vida pessoal, cultivar seus relacionamentos, se conectar com sua espiritualidade, viver a vida em todas as suas vertentes. Nada precisa ser separado, né? Conciliando tudo, né? Esse que é aquilo que o adversário quer fazer você entender que não é possível, que não dá para conciliar tudo. Dá, é muito possível, né? Mas não para por aí, né? Não são só os cabalistas que vão falar a esse respeito. A gente tem aí pesos pesados da filosofia que já trataram Como desse Platão, tema, né, que né? eu falei. Platão é um deles, mas tem um outro, né? O Nietzsche. Nietzsche é um cara também que falou muito sobre isso. No seu livro Assim Falou Zaratustra, ele nos desafia a superar o conceito de homem para alcançar o conceito de super-homem, né? Homem aqui entendido como Ser, espécie né? humana, né? Para ele, isso só seria possível ao enfrentarmos os nossos próprios medos, as nossas dúvidas e as nossas limitações internas. Perfeito, né? É preciso olhar para aquilo que está obscuro, que está escondido. É enfrentando os nossos medos, nossas dúvidas, nossas limitações, que conseguimos romper o lacre do que é da inconsciência. Eu não consigo combater aquilo que eu não vejo. É aquela famosa frase que diz, né? Vai com medo, mas vai. Não deixa de ir, vai. Porque se a gente deixar o medo, a incerteza dominar, o que vai acontecer? Nós vamos ficar inertes diante da vida. Ficamos sem ações. E a vida fica um marasmo. O maior adversário, portanto, é aquela voz interna que diz não e que nos impede de ousar, de criar, de ser algo maior. Nietzsche nos incentiva a usar essa força interna como uma ferramenta para o dia a dia. Ele dirá ainda que o adversário não está lá para nos derrotar, né? Como a gente falou, a resistência não é algo ruim, mas para ser superado, nos tornando mais fortes nesse processo de criação. Na verdade, se você enfrentar seus medos, você se torna o super-homem, um super-ser. Porque você deixa a luz que habita em você, que é a sua grande potência, a sua grande força, brilhar. Vamos pegar um exemplo de alguém que sempre sonhou em ser artista, mas que nunca conseguiu seguir por esse caminho por medo da rejeição ou do fracasso, né? Desde a infância, essa pessoa ouviu vozes, né? Tanto externas, de familiares, amigos, enfim, quanto as internas, aquelas que, né, estão aqui gritando 24 horas por dia. E essas vozes dizem o seguinte: você nunca vai conseguir, a arte não paga as contas, isso não é uma profissão séria. Essas vozes representam o adversário interno descrito por Nietzsche, aquele que nos impede de ousar, de explorar o nosso potencial criativo e nos limita a uma vida medíocre. Para essa pessoa, superar o adversário significa enfrentar os seus próprios medos e dúvidas, confrontar essa voz interna que sempre diz não e, finalmente, dar o primeiro passo em direção ao seu sonho. Mesmo que o caminho seja difícil, gente, a simples decisão de criar e perseguir a sua paixão já te coloca em uma jornada de autossuperação. E só isso já é incrível. Isso já movimenta, né, as energias do universo para te empurrar para o seu sonho, né? A psicanálise, por sua vez, também vai tratar desse assunto, né, dessa batalha interna. Freud nos apresentou na psicanálise o conceito de repressão, onde os desejos e impulsos reprimidos formam um adversário psicológico que age contra os nossos interesses conscientes. O nosso inconsciente nos sabota, cria resistências e nos faz repetir padrões destrutivos.
Aqui, o verdadeiro jogo da vida é conseguir trazer forças do inconsciente à luz da consciência, para assim integrá-las e não mais sermos escravos dela. Exatamente. Jung também, né, ampliou esse conceito com a ideia da sombra, de sombra. Aquelas partes de nós mesmos que preferimos esconder, né? A gente prefere negar, a gente ignora. E todos nós temos as sombras dentro de nós. E sabemos que criamos mais e mais daquilo que nós não queremos ver, não, aquilo que a gente nega. Nós criamos mais e mais daquilo que nós resistimos. Para tudo é assim. Nada deve ser encoberto. A consciência maior um dia, ela vai cobrar. Aquilo que você está escondendo, uma hora a consciência te cobra. A consciência que eu falo, consciência maior, consciência do universo. E Jung acreditava que o caminho para a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, passava por confrontar nossas sombras. Sem enfrentar essa parte de nós mesmos, permaneceríamos incompletos, reféns das nossas próprias fraquezas, que é basicamente o que falei. Nós precisamos olhar para nossas sombras para saber com o que eu estou lidando, o que é isso que domina a minha vida. Só assim eu consigo agir e transformar a minha sombra em luz. As sombras internas são energias que consomem, gente, muita luz, nos deixando fracos e impotentes. Pois é, gente. Então, veja, a cabala, a filosofia, a psicanálise, a psicologia, todos eles nos mostram a mesma coisa, que o maior adversário é de fato interno. O maior adversário é de fato algo que vive dentro de nós e que nos conhece profundamente. Ele é parte de quem somos e o seu propósito é nos desafiar a sermos maiores. Quando escolhemos agir em vez de reagir automaticamente, nos tornamos a causa e não mais o efeito das nossas vidas. Nossa, isso é perfeito, né, Edgar? Você pode repetir? Quando nós escolhemos agir, ao invés de reagir automaticamente, nos tornamos a causa e não mais o efeito das nossas vidas. Gente, nos tornamos a causa e não mais o efeito, que basicamente a nossa vida é uma sequência de efeitos, né? De escolhas que fizemos inconscientemente. Daquilo que a gente está toda hora escolhendo, mas com base no quê? Com base no nosso inconsciente, né? Nos sabotadores da nossa mente. Como Edgar falou, a gente deixa de perseguir, né? De ir atrás de um sonho por medo. Né? E cada vez que você reage ao efeito de algum acontecimento, você está criando a nova causa. Exato. Né? Tanto falando, né, que a gente está comentando de Cabala, a Cabala tem esse ponto de vista, né, de falar do não reagir, o que eles chamam de pausa. Exato. Né? Então, assim, diante de qualquer adversidade da vida, não vai para as conclusões, para os pontos de vista. Nossa, isso é péssimo, isso é horrível, o que vai acontecer, né? Porque você tem que, nessa hora, respirar, dar uma pausa e trazer consciência para aquilo que está acontecendo. Então, isso que o Edgar falou é perfeito. A gente tem que se tornar a causa e não mais o efeito de nossas vidas. Precisamos muito introjetar isso em nossa consciência. Agora é a hora, gente. Precisamos escolher agir e nos tornarmos a causa e não o efeito de tudo que acontece. A gente só vive o efeito, porque não temos a consciência da causa que o gera. A partir do momento que eu me aproprio conscientemente da causa, minha vida terá o efeito consciente das minhas escolhas. O fato gerador tem que estar alinhado com o campo, né, das infinitas possibilidades presentes no universo. Eu preciso estar aberta e aceitar a grandiosidade do meu ser para criar alegria e facilidade e tudo mais na vida. Pois é, o adversário nos tenta com a ilusão de que o sucesso no trabalho significa o fracasso no lar, ou que o amor deve ser sacrificado para se obter dinheiro. Ele nos convence de que não podemos ter tudo, que devemos escolher entre felicidade pessoal e realização profissional. Mas essa é apenas mais uma das suas armadilhas.
O verdadeiro desafio está em equilibrar todos esses aspectos da vida. E esse adversário, as nossas sombras ou o nosso oponente, age de maneira muito sutil, muitas vezes nos enganando, né, disfarçando as intenções. Ele nos faz acreditar que estamos no controle, quando na verdade estamos apenas reagindo a pressões externas. Estamos reagindo aos nossos medos, às inseguranças internas. Estamos tendo ganhos secundários, olha só, gente, ganhos secundários, e não percebemos a real situação. E à medida que permitimos que ele nos controle, nós nos distanciamos daquilo que realmente importa, nossa essência, do nosso propósito mais elevado. Nos afastamos da nossa luz, da luz do Criador, nos afastamos de nós mesmos. Ao reconhecermos esse adversário dentro de nós, podemos começar a agir com consciência. Podemos escolher como responder aos desafios que a vida nos apresenta, ao invés de simplesmente reagir de forma automática e condicionada. Essa é a chave para a verdadeira liberdade. Não se trata de eliminar o adversário, gente. Presta atenção. Não é eliminar o adversário, mas é de usá-lo como um trampolim para o nosso crescimento. Gente, se a gente eliminar o adversário, se a gente eliminar a sombra, né, a gente entra na inconsciência do ser. E não é isso que nós queremos. Nós nos tornamos incompletos. As sombras fazem parte do nosso ser. Nada deve ser excluído, mas sim, tudo pertence a algo, tudo pertence a um sistema. Então, a consciência é quando tudo se integra. Tudo integra tudo. A vida sem adversário, gente, seria uma existência sem propósito, né? Imagine sua vida sem desafios, né? Qual seria a sua motivação? Quer um exemplo? Imagine uma turma de crianças brincando de esconde-esconde, né? Uma delas fecha os olhos enquanto os outros se escondem. Aí essa criança abre os olhos e vê seus coleguinhas ali na sua frente, tudo parado, né? Ninguém se escondeu. Qual é a motivação dessa brincadeira? Não existe brincadeira. É mais ou menos isso, gente, de forma bem, né, lúdica aqui. A vida sem adversário seria uma existência sem propósito. É justamente ao enfrentarmos e superarmos esses desafios internos que encontramos o verdadeiro sentido da vida. É necessário reconhecer nossas sombras, saber que elas existem e saber controlá-las, direcionando, né, a energia, a nossa energia, para potencializar a nossa luz. Lembra que eu falei? A sombra é uma energia. Só que quando não conhecemos essa energia é direcionada de forma equivocada. Agora, quando nós dominamos, quando nós a entendemos, ela é direcionada para a nossa luz. E isso intensifica a potência do ser que todos nós somos. Se quisermos alcançar uma vida verdadeiramente plena, leve e feliz, precisamos aceitar que o adversário faz parte do processo. Ele é o nosso maior professor, o espelho que nos mostra onde ainda precisamos trabalhar, o catalisador para o nosso desenvolvimento pessoal. E quanto mais o enfrentarmos, mais nos tornamos capazes de viver de maneira consciente e autêntica. Entender isso faz com que nós possamos ter maior clareza de um outro problema, né?